E hoje, com todos esses estudos que a gente tem, a gente sabe que as pessoas que são muito amadas pelos pais, seja pela mãe ou seja pelo pai, ela se torna uma pessoa mais segura para a vida. E quem falou muito isso foi o Donald Winnicott, que ele falou, tanto que a apresentação que eu mandei para vocês, no final tem uma parte do Donald Winnicott que eu comecei a explicar. E com isso, você vai sendo mais segura para enfrentar a vida, você vai saber se amar mais, você vai saber escolher mais o que você ama fazer, você vai escolher mais aquilo que você ama para sua vida. E o ego, ele não vai ter tanta fragilidade, porque o ego que manifesta as coisas. Por isso que eu falei na outra live das 3 feridas narcísicas. Quando Galileu e Copérnico falaram que a Terra não era o centro do universo, quando Darwin falou que a gente não veio da nossa espécie a supremacia, a gente veio da primeira unidade celular, que surgiu há 4 milhões de anos atrás, a Terra surgiu há 4 milhões e meio, e a primeira unidade celular surgiu há 4 milhões de anos atrás. 4 bilhões de anos atrás, desculpa. Então, quando Darwin falou, é a segunda ferida narcísica. A terceira ferida narcísica é quando Freud falou que o ego não é senhor de si. O ego é o 5% que aparece aqui em cima. Quem é senhor de si é o nosso inconsciente, que é o 95% da gente. Então, se a gente não tiver um pai ou uma mãe que ama muita gente, nós vamos desenvolver angústia, sim. Nós vamos desenvolver os sintomas que vão fazer levar a gente no consultório analítico, sim. Que vão fazer a gente, porque o ego, ele não vai dar conta de elaborar as nossas questões, e aí a gente vai recalcar as nossas questões no inconsciente. E quem vai para análise não é o ego. A pessoa, ela vai para análise, o ego da pessoa. Mas quem entra em análise é o inconsciente nosso. Então, o livro que o Freud escreveu isso foi Inibição, Sintoma e Angústia, uma questão da análise leiga, que eu estou explicando por que a gente busca análise. Então, o estudo das funções do ego tem como objetivo de descobrir as formas em que qualquer perturbação dessa função assume as patologias, os sintomas nossos. E a inibição está associado ao ego, que vai manifestar os sintomas e as psicopatologias. A inibição é a expressão de um recalque que está dentro da gente. E essas questões, elas vêm muito de como foi o seu nascimento, como foi a sua fase, a libido do nascimento do Davi Maldavis, que é até 40 dias de vida, como foi a sua fase oral, que é até 2 anos de vida, que você tem que realmente passar pela fase oral, como foi sua fase anal, a produção das fezes, onde os pais, eles têm que entender que as fezes para a criança é um objeto de ouro, é um diamante, por isso que a criança senta no troninho, e quando ele fizer aquelas fezes, você não pode reprimir, porque senão quando você crescer, você vai ter um filho que não vai saber produzir, ele não vai ter criatividade, ele vai ser uma pessoa, porque fezes na psicanálise é igual dinheiro. Fezes na psicanálise é igual dinheiro. A obra do Freud fala isso. Então, no slide 11 aí eu coloquei a teoria da triangulação. Aí você nasce num lar, imagina, a criança sai ali naquelas 40 dias de vida, do puerpério da mulher. É o período mais importante da criança. Quantas pessoas estão ainda fixadas naquele momento, porque elas não souberam, porque não sabem, né? Transformar aquilo que ela sentia. E quantas mães ainda, quantos pais ainda deixam o bebê chorando, que é bom pro pulmão. Não, o bebê tem que ser acolhido, o bebê tem que ser acalentado, porque nós viemos de uma sociedade do século passado que tinha que transformar as pessoas em dóceis e manipuladas. Então tinha que deixar chorando, porque o trauma fazia parte da espécie humana. Ainda bem que nós estamos vivendo essa nova etapa da vida, onde os pediatras, os psicanalistas, os médicos estão entendendo aquilo que o Donald Winnicott falou. A mãe tem que ter uma estrutura emocional muito boa, e a mãe ou a função materna, e quem passa isso é a função paterna, para ela ser a mãe suficientemente boa para essa criança, porque senão, se deixar a criança chorando e berrando nos 40 dias de vida, é um período super importante. Quantas pessoas hoje estão desenvolvendo doenças autoimunes? Hoje a gente tem mais de 100 doenças autoimunes e que não tem fator causador. A doença autoimune não tem. Por que buscamos análise? Por que nós, em 1981,
nasceu em 1901, um discípulo do Freud. Ele nasceu em 1901, foi embora em 1981 com 80 anos. Ele falou o seguinte: a angústia é quando a falta. Você tem essa sensação de angústia quando você tem falta de algo que você não sabe nem o que é. Você tem uma sensação de que algo está faltando, porque o ego vai produzir a neurose e vai produzir essa angústia. Então, aí você tem isso que vem corroendo você. Lacan, a angústia é quando a falta. Angústia é quando a falta.